que alguém está tentando entrar também. Tudo bem, deixa eu jogar aqui pro lado. Então é isso, pessoal. Feitas aqui as primeiras considerações, né? Esse aqui foi o que a gente estava estudando. Vamos ir um pouco rápido, né? Que a gente está um pouco atrasado. A gente viu, né? Uma pequena revisão aqui rapidamente. Conceitos de corrente contínua, né? Que é o que a gente já havia trabalhado anteriormente na questão da eletricidade, a corrente contínua. Como vocês podem observar aqui, ó, nessa imagem, a corrente contínua ela circula apenas em um sentido, né? Resumindo aqui para ser rápido, né? Vocês podem ver que eu até coloquei aqui como se fosse um fluxo de elétrons, né? Passando do polo positivo ao negativo, tá bom? Vamos lá, próxima. Corrente alternada também, né? Deixa eu tentar usar a própria caneta aqui. Corrente alternada já é o contrário, né? É um fluxo de elétrons que ora ele é positivo, ora é negativo, ou então ora ele está, se a gente for mencionar no termo que a gente estava estudando que era do senoide, ora ela está num semiciclo, né? Vou desenhar aqui a senoide aqui em cima ó, do slide, tá, pessoal? Ora ela é positiva, ora negativa, uma senoide, né? Então isso, na prática, equivale que os elétrons aqui, ó, se vocês repararem na imagem, Tá mudo, professor. tá mudo? Vocês não estão ouvindo, pessoal? Tá saindo som? Mais alguém? Mais alguém com problema no áudio? Só deixa eu verificar aqui o que pode ser. Aqui é. Ixi. Então eu vou O sair. meu tá normal, professor. Então eu vou sair e entrar aqui rapidamente, tá? Vamos ver se melhorou, né? Eu acho que a minha internet, pessoal, também pode ser que esteja problema. Eu vou desativar aqui minha câmera. Pedir licença aos senhores. Vai ficar só a apresentação, tá bom? Vocês estão conseguindo ver agora a apresentação? Sim. Tá ok. Então vamos dar continuidade aqui rapidamente. Assim mesmo, né? Aula remota tem esses pequenos poréns. Bom, vocês viram então a corrente. Eu só mencionei até agora a corrente contínua. Vamos aqui a corrente alternada também. Ó. Observem que a corrente alternada. Professor, continua mudo. É. Eita. Mais alguém que tá mudo? Eu acho que é só o celular dele. Eu tô falando de ouvir Tenta sair da aula e volta de novo. No caso, o aluno. O professor já fez isso e você viu que não mudou nada. É o Rildo, né? Rildo, você pode tentar fazer isso também, tentar sair e entrar, porque os outros alunos parecem, né, até agora que a maioria tá me ouvindo. Aí você pode tentar sair e entrar, aí você avisa. Tá bom? É assim mesmo, gente. É complicado, né? Mas então eu vou pedir a licença aqui para continuar, Rildo. Aí se você tiver com muita dificuldade para ouvir, a aula também está sendo gravada, eu passo depois para você falar comigo, eu passo o link, tá? Mas tenta sair e entrar para ver se melhora, tá bom? Vamos aqui, pessoal, né, corrente alternada. Então a gente viu a corrente contínua, né, que era aquela corrente que vai apenas um. Realmente, eu acho que ele não tá ouvindo ninguém, né? E eu tentando falar com ele, né, pessoal? Meu Deus, é o sono, né? Já que ele não me ouve, como que eu vou falar, né? Bom, vamos continuar assim mesmo. Ai, cara, vamos lá. Então, né, a gente viu a corrente alternada, continuando aqui. Tá que nem a aula, né? A corrente alternada tem essa característica, ela vai e fica voltando, ó, certo? Então aqui eu botei aqui esses elétrons para vocês identificarem mais ou menos como é, ó.
Então vai para um sentido e volta, sabe? Então a diferença entre elas vocês podem ver aqui, a gente já viu isso, né, pessoal? Mas só para reforçar aqui, não vou poder também ficar muito reforçando isso, porque a gente já está um pouco atrasado aqui a nossa aula. E aí, né, a gente viu que a corrente alternada, né, ela gera o sinal senoidal, né, que é esse sinal aqui. Que era o que a gente estava estudando até a aula passada. Então a gente viu que o sinal senoidal ele tem o quê? Um período, que é o período, observe a imagem, é o tempo para ele fazer um ciclo do sinal, ou seja, o sinal senoidal gerado pela corrente alternada, né? Como o nome já diz, ela fica se alternando. E essa alternância é feita de maneira periódica. Se ele é periódico, ele tem um período em que ele executa esse ciclo, tá? E o período é esse tempo, né, para fazer um ciclo do sinal, tá? Outra característica do sinal periódico é a frequência. Então tudo que é periódico, o Rio daqui. Bom, você está me ouvindo? Acho que não, né? Vou passar aqui, gente, o meu número. Onde é que tem aqui meu número? Vou pegar já do slide de robótica. Ah, tá aqui, ó. Tá aí meu número, Rio, aí no chat, beleza? Agora vamos continuar. Que a gente já tá um pouco atrasado, né, pessoal, do horário, mas assim mesmo. Bom, aí vocês entenderam até agora, né, a questão da senoide e tal. O período, a frequência, pessoal, é quantos períodos você consegue fazer em um segundo, tá? Então, tudo isso a gente já viu, tá? Isso é só revisão. Então, a gente viu aqui a forma matemática da frequência e do período, ó, isso aqui é importante. Frequência vai ser 1 sobre o período e período é 1 sobre a frequência, ou então você pode fazer de maneira gráfica, ó. Esse exemplo bem aqui a gente viu na aula passada, e ele quer saber qual a frequência desse sinal, tá? Observem que aqui a única informação que eu tenho é o período. Observem que o período, como eu mencionei, é o tempo que ele executa para fazer um ciclo aqui do sinal. O sinal começa nesse ponto, que pode dizer que é o zero, e termina nesse ponto que é o t. Observem graficamente, ó, essa imagem aqui. Isso aqui é uma senoide, tá? Você tem um semicírculo positivo e um semicírculo negativo. Aí bem aqui, ó, se vocês repararem, em T, ele vai executar a mesma forma da imagem anterior, né? Então aqui você já vai ter outro período, ó, T2. E, obviamente, o período T1 e T2, eles têm que ser iguais, porque é um sinal periódico. Tá? Então, se aqui demora 0,1 segundo, como indica a imagem, daqui para cá, tem que demorar quantos segundos? 0,1 segundo. Tá bom? Então isso é uma característica do período. Bom, mas aqui a questão, o que ele quer? Ele quer a frequência. A frequência é o tempo para executar, na verdade, desculpa, a frequência é a quantidade de ciclos que ele executa em um segundo. Observem que aqui está muito fácil, porque você tem o período dessa imagem, ó, o t aqui, é igual a 0,1 segundo. A frequência, pessoal, é 1 sobre t. Então a gente vai fazer 1 sobre 0,1, que vai dar o quê? 10, com a unidade de frequência, Hz. Então a resposta é essa. O sinal senoidal ele tem período e frequência. Bom, então aqui quer dizer que 10 Hz ele executa 10 vezes essa figura aqui, ó, em um segundo. Tá? Então ele fica alternando os valores positivo, negativo, 10 vezes por segundo, nesse caso. Tá? Tudo isso a gente já viu.
Outra coisa que a gente viu foi a questão do valor de pico do sinal, né, senoidal. Então, o valor de pico, nessa figura bem aqui que vocês podem ver, é o valor máximo do sinal, né, obtido aqui, ó, o valor máximo. Tanto no semicírculo positivo como no semicírculo negativo, né, você vai ter valor de pico. Outra coisa que a gente viu foi o valor eficaz do sinal, que é o RMS. O valor eficaz, pessoal, é o que a gente de fato trabalha quando a gente está trabalhando com corrente alternada. O valor eficaz vai ser o valor de pico dividido por raiz de 2. Isso a gente viu também, né? Vamos aqui. E aqui o exemplo, né? No slide. Aqui um exemplo de uma residência, pode ser a residência de vocês, que tem uma tomada de 220 volts, alternado. E ele quer saber o valor máximo da tensão. A gente viu na aula passada que o valor de 220, ó, ele meio que fica nessa região aqui, ó. Observem. Fica numa região mais ou menos aqui. Tentar colocar aqui na caneta. Certo? Ele não é o valor de pico. Então você vai obter o valor RMS ou o valor eficaz, né? De maneira para detectar o valor máximo da tensão que ele quer. Ó. Ele quer o valor máximo da tensão na tomada. Então você vai pegar o valor da tomada, que é 220, e vai, né? Enfim, deixa eu fazer de uma maneira aqui que vocês. Como que eu vou fazer isso? Eu sei que o valor RMS é igual a VP sobre raiz de 2, certo? O valor RMS, sempre quando vocês observem aqui uma questão de corrente alternada, a não ser que ele explicite na questão, geralmente quando a questão de corrente alternada, quando tem um valor de tensão, você já sabe que é valor RMS. Então ele já dá aqui que é 220. E sabendo que o valor RMS é igual a tensão de pico sobre raiz de 2, é só substituir. O VRMS vai ficar 220. O valor de pico é o que a gente quer descobrir. E raiz de 2. Aí o que você vai fazer? Você vai isolar o valor de pico. Então vai ficar VP igual a... Esse cara aqui, que é o raiz de 2, está dividindo, né? Ele está sendo um divisor, né? Ele vai então passar para o outro lado multiplicando. Então vai ser 220 vezes raiz de 2. Aí aqui vai dar, né? Deixa eu tentar pegar aqui uma calculadora. 220 vezes raiz de 2, 311,12, né? Então, o valor máximo da tomada é 311,12, tá? Volts AC, né? Volts em corrente alternada. Muito simples, né? Isso é um exemplo prático, né? Que existe aí no dia a dia. E isso a gente já viu, tá? Tudo isso. O que a gente não viu é o que a gente está vendo, a parte do diodo. Eu acho que na verdade eu até mencionei com vocês, né, da retificação. Mas hoje a gente vai ver alguns exemplos, tá? Bom, o que que acontece, né? A gente já viu a questão do senoide, só que nós queremos agora utilizar os conhecimentos que a gente já observou previamente, que é o diodo, né? A gente quer utilizar o diodo para trabalhar em corrente alternada, porque, eu não sei se vocês repararam, a gente só usou o diodo até agora em corrente contínua. Então, quando você utiliza o diodo em corrente alternada, acontece um fenômeno interessante, que é a retificação, tá bom? E o que é a retificação? É a transformada, né, da tensão alternada em tensão contínua. Por que isso, pessoal? Porque o diodo, como vocês bem lembram, ele é um circuito que ele só funciona em um sentido, né? Digamos assim. Ele só funciona na polarização reversa. Então, se por acaso o circuito invertesse o sentido, de direto para inverso, né? O que aconteceria? O diodo ele iria barrar um dos sentidos. Tá bom? A gente vai ver aqui com calma, tá?
E a ideia da retificação é usar o diodo para fazer esse processo. É você chegar a uma corrente alternada, passar por um circuito retificador. Observem que agora a parte negativa aqui da imagem, eu vou colocar aqui em vermelho, depois do circuito retificador com diodo, ela não existe mais. Ó. Vai ter agora só o positivo. Observem aqui, só vai ter os valores positivos. E após isso vai passar por um filtro, e esse filtro vai agir aqui nessas valas que vocês podem ver aqui do sinal. Ficando então um sinal bem bonitinho aqui, ó, contínuo. Essa é a intenção aqui da nossa aula, é usar o diodo para transformar a corrente alternada em corrente contínua dessa forma aqui bem bonitinha aqui, ó, como vocês podem ver, tá? E aí quais são os componentes para fazer esse processo? Os componentes são o transformador, o retificador, que é o diodo no caso, o filtro, que normalmente é um capacitor, e a carga, né, que pode ser um resistor, uma lâmpada, tanto faz, tá? Carga é carga. É só o elemento consumidor aqui final. Bom, aqui a gente vê, poxa, eu acho que eu já mencionei aqui sobre transformador, pessoal, se eu não estou enganado. Então eu vou passar aqui para a gente poder avançar. O transformador, né, ele é basicamente um circuito que transforma uma corrente, ou transforma um valor de tensão para mais ou para menos, ou seja, você entra aqui, por exemplo, com 220. Observem que o transformador ele não muda de alternado para contínuo. Ele só muda o valor da tensão. Observem que aqui o V é 220 de entrada, digamos aqui nesse ponto aqui, ó. E digamos que na saída aqui o V vira, digamos que 22. Ainda é uma corrente alternada, porque você não passou por um retificador ainda. No entanto, a amplitude ela diminuiu, porque o transformador ele tem essa característica de você, por meio das interações eletromagnéticas que está aqui no componente do transformador, ele diminuir ou aumentar a tensão. A relação de transformação ela se dá pelo número de espiras, que é esse componente aqui que vocês podem estar vendo aqui que está enrolado, né? Que são basicamente bobinas, as espiras, tá? Acho que aqui vai ficar mais fácil. Normalmente a gente utiliza no nosso circuito analógico, que a gente vai estar trabalhando, transformadores abaixador. O que significa isso? Significa que você vai chegar com uma tensão elevada, no caso, por exemplo, 220, que é a tensão das nossas residências, e vai diminuir ela para uma tensão menor. Geralmente a gente vai estar trabalhando com 12 volts, ou 24 volts, 5 volts. Geralmente são esses os níveis de tensão que a gente trabalha na eletrônica. Então, basicamente aqui você vai ter um V1, ó, que pode ser, por exemplo, 220, e um V2 que vai ser menor, né? Porque é um transformador abaixador, então a relação entre esses dois componentes vai ser uma relação de diminuição. Então, se aqui é 220, aqui pode ser 22. Tá? O que me diz o transformador abaixador? Que o número de espiras, observem que aqui o número de espiras do primeiro elemento, que a gente vai chamar de primário, vocês acham que esse primeiro elemento é maior ou menor que o segundo aqui? Quem se arrisca? Hein, pessoal? Maior, né? A Ana Clara falou aí. Botou no chat. Sim, é maior. Até na imagem dá pra gente ver, pessoal, que o N1, esse número de espiras, esses enrolamentos aqui que vocês estão vendo, ó, é maior que o N2. Então, quando vocês observarem uma configuração desse tipo, vocês estão trabalhando com um transformador abaixador.
tá? Bom, existe também uma relação de transformação, né? Para esse tipo de caso aqui, que é essa aqui, que o N1 sobre N2 tem que ser maior que 1. Enfim, se isso aqui é um pouco... Enfim, eu espero que vocês não estejam muito confusos com essa aula. É uma aula nova para vocês, né? Um pouco... Vocês vão ver sobre transformadores numa outra disciplina, ou vocês já estão vendo, né? Numa outra disciplina aí. Então eu não vou focar muito, até para não confundir vocês. Mas o que vocês têm que entender da nossa disciplina é que o transformador ele faz essa transformação de uma tensão maior para menor, que é o caso do abaixador que a gente vai estar trabalhando, ou de uma tensão menor para maior. Você pode também fazer o inverso, né? Você pode chegar com uma corrente menor, uma tensão menor e sair com uma tensão maior. Mas no nosso caso é o abaixador, né? Você entra com uma tensão maior, 220, e sai com uma tensão menor, 22, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes de transformação aqui. Aqui, por exemplo, um exemplo rápido aqui para a gente fazer. Nesse exemplo, nós temos um circuito com transformador, abaixador, ligado a 220. Então, 220 está bem aqui, ó. Para quem não está conseguindo enxergar, é porque isso é uma representação aberta do circuito. Então, isso aqui é 220 volts. Sabendo que o número de espiras no primário é de 100 e no secundário é 10, então nós temos N1 igual a 100 e N2 igual a 10. Calcule a tensão do transformador no secundário. Bom, uma forma da gente identificar a tensão aqui no secundário, que é o V2, é pelo número de espiras, como eu mencionei. O N1 sempre tem que ser maior que o N2. Mas então, como a gente utilizar isso para determinar a tensão final? Simplesmente você vai pegar o N1 e dividir por N2. Então você vai 100 dividido por 10, né? Vai dar igual a quê? A 10. O que significa isso? Eu dividi a quantidade de espiras do primário com o secundário e dei um valor 10. O que significa isso? Significa que a minha relação de diminuição vai ser de 10. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse valor de 10 aqui, pegar o valor do primário, né, que é 220, e dividir por 10, que vai dar 22. Então, utilizando a quantidade de espiras, eu consigo determinar o valor de tensão final, tá? Vamos lá novamente, né? Acho que não ficou muito claro. Então, a questão aqui, você tem o V1, que é a entrada aqui, pessoal. Vou tentar fazer de novo, porque eu não achei que ficou muito legal. 220. Você tem o número de espiras 1 do primário aqui, ó, que é o N1. E o número de espiras no secundário, que é o N2, que é igual a 10. O que ele quer na questão é achar o V2, que é a saída. Que está aqui nesse ponto que tem um resistor aqui, ó. Como você vai determinar isso? O V2, pessoal, ele vai ser igual, pela relação que a gente viu anteriormente, ao V1 dividido por um tal de RT. Esse RT, ele é a relação de transformação, que ela é obtida dividindo o número de espiras do primário pelo número de espiras do secundário. Isso vai dar, substituindo os valores que a gente já tem, 100 dividido por 10 igual a 10. Então você já tem um RT. Vamos voltar aqui para o V2, né? Que vai ser igual ao V1. Quem é V1? 220, né? Da questão aqui. Dividido por RT. Quem é RT é 10. Que a gente acabou de descobrir. Então você vai dividir 220 por 10, vai dar o que? 22 volts. AC ainda, viu? Porque ainda está alternado.
Então é basicamente isso, pessoal, a função do transformador, tá? Eu fiz aqui com mais calma, eu estava fazendo um pouco rápido, porque, enfim, eu quero avançar na disciplina, mas eu não posso prejudicar também o entendimento, né? Então eu refiz aqui para ficar mais claro, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Não, professor. Tá ok. Então, isso aqui é a função transformador. Basicamente, a gente vai estar trabalhando apenas com transformador abaixadores, porque o que a gente quer? A gente quer trabalhar com eletrônica. E eletrônica, pessoal, normalmente nós trabalhamos com corrente contínua e tensões baixas, tá? É por isso que, por exemplo, você vai carregar o celular de vocês, que é aquele exemplo que eu já mencionei aqui. O celular de vocês, ele trabalha a 5 volts, mas a tomada é quanto? 220. Então, para a gente carregar o nosso celular, você tem que abaixar a tensão de 220 para 5 volts. E depois de abaixar dessa tensão, você vai ter que fazer o quê? Retificar, né? Que é o próximo assunto que a gente vai tratar agora. Chama retificadores, né? Chama-se retificadores. O circuito que transforma a corrente alternada em corrente contínua, ou seja, faz com que a corrente na carga circule em um único sentido. E existem dois tipos de retificadores, o de meia onda e o de onda completa. Nessa aula de hoje a gente vai estar trabalhando com retificador de meia onda. Então, o que é o retificador de meia onda? O retificador de meia onda surgiu, né, da incrível intuição de alguém que estava trabalhando com corrente alternada e pensou: o que aconteceria se nós inserirmos o diodo nessa corrente alternada? Então imaginem que a gente já faz aquele processo que a gente fez no exemplo passado do transformador. Aí você chega com 220, sai aqui, por exemplo, vamos mudar aqui para 12 volts, tá? Então você tem 220 e 12 volts. E agora a gente vai passar esse 12 volts alternado por um diodo. Basicamente é isso. A ideia é essa. E o que vai acontecer quando a gente faz isso? Né? Essa tensão alternada passando por um diodo. Vai acontecer isso aqui, ó. Eu botei uma animação aqui nesse slide, espero que vocês estejam vendo. Então o que acontece? O retificador de meia onda, ele acontece quando nós passamos um diodo só em um circuito alternado, de corrente alternada. Então vai acontecer duas coisas. O primeiro momento, que é esse aqui, ó, durante o semiciclo positivo, o diodo conduz. O semiciclo positivo, pessoal, é esse aqui, ó. Vocês estão vendo a animação aqui, ó. No semiciclo positivo, o diodo vai conduzir, porque ele vai estar na polarização direta. Então observem aqui o elétron circulando aqui o diodo e passando por resistor. Já no semiciclo negativo, que é esse cara aqui, a corrente vai ficar bem aqui, ó, parada. Muito rápido, né? Então, ó, durante o semiciclo, observem aqui onde eu coloquei o círculo aqui na imagem. Durante o semiciclo negativo, você vê que o elétron fica parado aqui. Já no semiciclo positivo, que é esse de agora, o elétron corre livre, né? E o que vai acontecer então, né, de fato? Você vai ter dois sinais diferentes. Um na entrada, observem aqui a entrada alternada, ó. E agora você vai ter uma saída aqui, não está mais alternado, vocês conseguem ver? Você só tem a parte positiva desse sinal alternado aqui, ó. Observem. Né? Então, quando o sinal alternado fica negativo, o diodo nesse instante aqui, ó, ele não passa nada nele, né? Corrente zero no diodo nesse ponto aqui. Tá ok? Então, nesse momento, o diodo ele já está trabalhando como retificador. Ele está deixando passar apenas o sinal positivo. Tá ok? Tudo bem, pessoal? Deu para compreender esse conceito? Esse aqui é um conceito bem importante dos diodos, tá? Bom, entendendo esse conceito, né, nós vamos então... É muito simples, né, pessoal? São duas etapas. Uma etapa é quando o sinal está
positivo, o diodo funciona, gerando esse outro sinal aqui positivo, e outra etapa quando ele está negativo, semiciclo negativo, que é esse aqui, e o diodo vai barrar a corrente nesse ponto aqui antes do diodo, tá? E aí o que vai acontecer quando ele barra a corrente? Quando você barra uma corrente, você não tem corrente elétrica, né? Logo, a saída vai ficar em zero. Então, para tentar exemplificar melhor, né, aqui temos aqui o sinal completo de entrada, alternado, observem, tem um valor de pico, sobe e tudo mais. E uma coisa interessante da gente notar é que existe um valor médio. Todo valor médio, pessoal, ele é uma média, né, de todos os valores somados. Quando um sinal é alternado, é interessante a gente entender que o valor médio é zero. Porque o valor médio desse sinal aqui é a média. E aqui visualmente, mesmo sem você conseguir saber os conceitos de média, visualmente você consegue ver que a média desse sinal é zero. Não sei se vocês conseguem, né? Mas é muito simples. Ó, digamos que aqui você tem 10, aqui você tem menos 10, aqui você tem 10, aqui você tem menos 10. Qual é a média? É a soma desses positivos aqui, que é 20, mais a soma desses negativos aqui, que é menos 20. Então, se você somar 20 com menos 20, o que acontece? Quem sabe? É zero, né, pessoal? Uma pergunta boba, né? Então, se você soma o positivo com o negativo aqui, você vai ver que vai dar zero. Esse aqui é o valor médio. Tá bom? Então, o sinal alternado tem essa característica de ter um valor médio zero. No entanto, a partir do momento que você retifica, o valor médio ela já não vai ser mais zero. Observem aqui que esse é o valor retificado. Observem aqui que quando está no positivo aqui em cima, você tem aqui o positivo aqui embaixo. Quando está no negativo, você já tem zero. Você não tem mais sinal nenhum aqui. Passa de novo positivo aqui em cima, positivo aqui embaixo. Novamente negativo aqui em cima, zero aqui embaixo. Tá? Isso é interessante, né? Então a gente vê que o circuito retificador ele só deixa passar, nesse caso, um lado do sinal, tá? Que é o lado positivo. Logo, você vai ter agora uma média. E a média aqui do sinal retificado é esse valor aqui, Vm igual Vp sobre π. Aqui vai dar para vocês entenderem melhor. Esse é o sinal retificado, ó. Observem. Então vocês veem que o sinal retificado ele só deixa passar o lado positivo. Quando está negativo ele fica em zero e assim por diante. Você vai ver aqui agora, vai ter uma tensão de pico aqui no secundário, né? E vai ter também um Vm, que é esse aqui. Essa linha que passa aqui é o valor médio, tá? E como a gente descobre o valor médio? É utilizando esse cálculo aqui que está no slide, que é o V2P, que é enfim, a tensão do secundário de pico. Pode ser tensão, enfim, tanto faz isso aqui. Sobre π, tá? E a corrente média, não tem mistério, é a tensão que você obtém, a tensão média sobre a resistência, tá? Mas isso aqui não interessa muito pra gente. Um exemplo aqui para vocês identificarem. Então, nesse caso aqui, você tem um retificador de meia onda, porque transformador, diodo. Então, você vai ter V1 e V2. A primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver esse circuito é identificar o valor de V2. Tá? Eu acho que aqui eu não botei. Enfim. Eu não botei a relação, mas digamos que o valor de V2 aqui... eu não botei a relação de transformação. Deixa eu colocar uma relação de transformação aqui pra gente. Eu quero que saia 12 volts. A relação é 18,13. 33, né? Então vamos lá. RT igual a 18,13. 13, né? Poxa, não vai dar. Enfim.
Digamos que eu tenho aqui a relação do transformador 18,33. Eu não botei o número de espiras, botei logo a relação de transformação, tá? Botei direto. Agora, o nosso interesse é achar a tensão média aqui no lado retificado, que é aqui onde está o resistor, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que observar onde está o resistor. Observem que o resistor está depois do diodo. Então, se ele está depois do diodo, ele está dentro do circuito retificado. Se ele estivesse antes, ele ia estar dentro do circuito alternado. Ponto. Então, a gente sabe que a tensão aqui no diodo é a tensão retificada média. Então, vamos lá retificar esse circuito. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o valor de V2. A gente viu que o valor de V2 no abaixador é igual a V1 sobre RT. A gente já tem RT, né? Então é 220 dividido por 18,33. Esse RT, pessoal, vai ter no enunciado da questão, viu? Não se preocupe, isso aqui eu só esqueci de botar. Então essa divisão aqui vai me dar o valor de 12 volts. Então a gente já passou aqui pelo transformador. E depois de chegar no transformador, a gente vai passar no diodo. Então esse V2 aqui, observem que o diodo está no lado do V2. Então a tensão que passa no diodo é V2. Então observem que o V2 é o valor de pico sobre π. Bom, esse V2 aqui, pessoal, é o valor eficaz, tá? Então, aí o que você vai ter que fazer? Acho que a gente viu no primeiro momento aqui. Como o V2 é o valor eficaz, e o valor eficaz, como a gente viu, é igual a Vp sobre raiz de 2, a gente vai achar esse valor de pico agora, tá? Do secundário. Então, o que a gente vai fazer? Você vai colocar aqui 12 igual a Vp sobre raiz de 2. Vamos isolar agora Vp, vai ficar Vp igual a 12 vezes raiz de 2, que vai me dar a tensão de pico 16,97. Então, o Vp nesse caso é 16,97 volts, AC, né? Agora, finalmente, nós vamos achar a tensão média que passa no resistor, a tensão retificada. E a gente viu que a tensão retificada é o valor de pico sobre π. Então, vamos botar aqui do lado, Vm, né, que é o valor retificado, é igual a Vp sobre π. Aí você vai substituir, que é 16,97 sobre π. Quem é π, pessoal? Para quem não sabe, π é 3,14. É matemática, né? 3,14. Isso aqui vai nos dar, então, 5,4 volts. Médio, né? Isso aqui não é mais alternado, tá? Já é retificado. Então é 5,4 volts somente. É o valor médio que está no resistor. Pessoal, isso aqui eu tenho que mostrar para vocês. Essa parte matemática eu sei que é um pouco chato. Eu queria já avançar, mas a gente vai ter que, enfim, fazer essa parte matemática aqui. Porque vocês têm que ter o conhecimento de como acontece matematicamente o processo, tá? Mas não se preocupem, porque a ideia do circuito retificado é bem prática, tá? Quando a gente for fazer aqui as simulações, vocês vão ver que não tem... Eu achei que ia dar pra gente fazer pelo menos uma simulação aqui, mas não vai dar não, por causa do horário. Amanhã a gente continua. Essa parte aqui matemática eu vou tentar explicar de uma maneira mais fácil para vocês amanhã. Realmente é um pouco chato, né? Mas a gente tem que aprender, tá, pessoal? Amanhã a gente vai focar nisso aqui e também já fazer a simulação,
tá? Do circuito retificado. É bem simples, vocês vão ver que é bem simples, tá? Então é isso, pessoal, para não avançar no horário do próximo professor. A gente vai terminar aqui, por aqui, tá? Amanhã a gente continua, tá bom? Então é isso, um bom dia para vocês e até amanhã.